Programa Gestão e Carreira. Programa Gestão e Carreira. As melhores e mais atualizadas informações que vão auxiliar você a um bom desenvolvimento profissional. Programa Gestão e Carreira. Bom dia, Sobral. Bom dia, Zona Norte. Bom dia, internautas. Hoje, sábado, 1º de outubro, com mais um programa Gestão e Carreira. E com muita alegria, hoje nós está aqui nos estúdios da Rádio Educadora o meu amigo, irmão, muito querido, Márcio Rocha, para que possamos bater um papo muito agradável e para que a gente possa aprender muito com o Márcio Rocha. O Márcio Rocha, nos últimos 3 anos, deu assim uma guinada no profissional dele. Ele pôde enxergar o horizonte muito mais distante e hoje está muito próximo. E o Márcio tem muito a nos ensinar com a sua trajetória de vida, com do seu lado empresarial, com o seu lado de inovação, com o seu lado de procurar ajudar as pessoas. Hoje ele que está aí com o site marciorocha.com e tem mais de 45 mil seguidores na sua fanpage. E ele tem muito a nos ensinar sobre gestão, sobre empreendedorismo, sobre inovação. Então ele está conosco hoje aqui para nos ensinar muito, tem muito a passar para nós. Márcio Rocha, bom dia. Bom dia, meu amigo Daniel, bom dia a todos os ouvintes do Gestão e Carreira, a nossa querida Rádio Educadora. É um momento realmente diferenciado, né? A gente vê que o país tem muitos desafios e exatamente nesses momentos de desafios é que a gente começa a enxergar as oportunidades. E é isso que nós vamos conversar aqui hoje. Nós vamos falar sobre oportunidades, vamos falar sobre como driblar esses momentos de dificuldade. A gente não fala mais nem em crise, a gente fala de desafios. Isso mesmo, de desafios. E o programa de hoje ele tem como tema sucesso individual. Será que é possível sucesso individual? Será que você consegue construir sua carreira individualmente? Ou é necessário de pessoas que possam contribuir para esse sucesso, para esse crescimento? Seja ele, embora individual ou empresarial. Então é isso que nós vamos conversar hoje e aprender muito com o nosso grande amigo Márcio Rocha, que vai nos ensinar muito. Márcio, há um tempo a gente vem acompanhando muito o seu crescimento e quero primeiro matar a saudade dos velhos tempos de Gestão em Foco, que também nós dividíamos o estúdio da FM Jangadeiro, depois aqui na Rádio Educadora e como você falava antes, né, e nós nos encontramos aqui de novo na Rádio Educadora, nesses estúdios com o J. Alberto, que foi também o nosso parceiro naquela época. E hoje estamos aqui juntos. Márcio, eu queria que você falasse um pouco dessa sua guinada, de deixar a empresa como está e procurar um outro nicho do mercado. Esse lado de procurar ajudar as pessoas, também de ensinar, de passar seus ensinamentos. Eu assisti vários vídeos seus que você posta praticamente todo dia um vídeo na internet e eu tenho acompanhado muito essa sua carreira. E por que mudar assim o foco, esse desejo de ajudar as pessoas? Bom, novamente um abraço grande aos ouvintes do Gestão em Carreira. Isso tem uma história ele, na realidade é uma consequência de muita coisa, Daniel, porque a gente vem observando que o mercado tem nos mostrado cada vez mais grandes desafios, né? E no momento em que você, como eu falei no início, no momento em que você é confrontado com muitos desafios, você é praticamente impelido a identificar oportunidades. Então, eu tenho vamos completar agora 22 anos de empresa, né? A nossa empresa já passou por vários momentos como o país atravessa agora. Nós sempre tivemos uma trajetória de ascensão. Para você ter uma ideia, todos os nossos concorrentes que existiam antes da abertura da empresa já não existem mais. Então, 22 anos é uma vida, né? Então, eu observei que
Além disso, a cultura que foi implantada dentro da empresa, a cultura que foi criada dentro da empresa, foi a grande responsável pelo nosso sucesso. Ou seja, a forma de trabalhar a gestão, a forma de tratar as pessoas, a forma de você enxergar a empresa como um organismo vivo e que você, ao investir nela, ao investir nas pessoas que fazem parte da empresa, você tem um resultado simplesmente fantástico. E quando eu vi isso acontecer, né, a participação da Simone Lucena, que é minha esposa, Sim. foi fundamental nisso também. Então, quando eu vi isso acontecer, diante dessa dificuldade desses últimos anos, eu simplesmente verifiquei que eu tinha algo ali muito precioso. E que esse algo precioso poderia sim ser compartilhado e ser colocado para outras pessoas. Porque o grande sucesso, quando você fala em sucesso individual, a primeira pergunta que me vem à cabeça é: o que é sucesso para você? Porque o que é sucesso para você não é sucesso para mim, pode significar sucesso para o outro. Isso, né? Mesmo. Sucesso é muito individual, é muito particular. É muito particular. Então, a realização profissional, ela é composta de vários pequenos detalhes que formam esse todo que a gente se acostumou a chamar de sucesso. Então, voltando ao assunto, quando eu observei aquela forma de trabalhar, aquela forma de lidar com as pessoas, a forma de criar uma cultura empresarial diferenciada, eu vi que eu tinha algo valioso na mão. E tendo algo valioso na mão, eu simplesmente resolvi dividir essa experiência com as pessoas. Bacana, né? Então, bacana. A ideia, como você falou, através do Facebook, que é uma ferramenta fantástica que a gente utiliza, né? Inclusive, quem quiser, é gratuito, é só seguir, vai lá, coloca Márcio Rocha Palestrante, que é o nome no Facebook, né? E começa a acompanhar. A gente grava vídeos diariamente, então todos os dias nós temos um vídeo falando um pouco sobre essa experiência de como tornar a sua empresa um negócio brilhante. Né? Então, a ideia é que a gente vá dividindo esse conhecimento adquirido ao longo dos 22 anos e aí vai um outro aprendizado que eu tive. Quanto mais você divide o conhecimento que você tem, mais você recebe das pessoas. É verdade. Então, isso é muito interessante. Muita gente tem medo de compartilhar o seu chamado segredo do sucesso. Eu penso o contrário. Eu acho que quanto mais eu compartilho, mais sucesso eu tenho. Muito bem, Márcio. E falando para o nosso nicho de ouvintes por lado empresarial, nós percebemos aqui na nossa região que ainda tem muitos empresários, donos de empresa, que tem aquela mentalidade de que não pode deixar a empresa sozinho, que não pode sair da empresa, que a empresa depende muito dele. E indo totalmente contramão a esse posicionamento, você tem se profissionalizado muito, tem buscado muito conhecimento, inclusive fora do país, que eu tenho acompanhado as suas viagens, e você tem deixado a empresa muito tempo sozinho, e a empresa continua com muito sucesso. Como é que se dá isso? Qual o segredo de você poder deixar a empresa sozinho caminhando? Porque agora você tem buscado um outro caminho, né, totalmente diferente do seu segmento empresarial, como você falou, procurar ensinar as pessoas, passar todo esse conhecimento de 22 anos, que é realmente uma vida, uma experiência muito grande para as pessoas, ajudar aquelas pessoas, sobretudo aqueles que queiram montar um negócio próprio. E você tem procurado isso e tem viajado o Brasil inteiro, passando esses seus ensinamentos. E qual o segredo? O que é que você diz para esses empreendedores, para esses empresários que dizem que não podem deixar o negócio, que não pode sair de dentro do seu negócio? Bom, a primeira coisa que eu queria te dizer é que eu não deixei o negócio. Né? A segunda é que realmente não se pode deixar o negócio. Só que deixar ou não o negócio, as pessoas confundem em estar fisicamente presente. Existe uma diferença muito grande. Nós estamos vivendo o mundo da virtualização, né?
Ou seja, você pode ver que inclusive os namoros agora, existem namoros virtuais. Verdade. Ou seja, a questão da presença física, ela tem se tornado cada vez menos necessária. Agora, voltando diretamente ao ponto, o que nós procuramos fazer, e isso demanda muita dedicação, tempo e foco naquilo que você quer, é exatamente criar essa cultura, a cultura empresarial dentro da empresa. É uma cultura diferenciada, onde você empodera as pessoas, onde você deixa muito claro todos os processos que devem ser feitos dentro da empresa, e aí a empresa começa a funcionar de forma autogerenciável. Ou seja, quando você define bem todos os processos, tudo aquilo que tem que ser feito, né, fica mais fácil. Você pode observar um exemplo aqui mesmo agora, durante esse programa, na Rádio Educadora. Primeiro que a Rádio Educadora não tem um dono, tem um representante e um responsável. Esse responsável não está aqui na sala. E a rádio está funcionando. E existem emissoras funcionando 24 horas, graças à responsabilidade do J. Alberto, que tem a sua função e cumpre a sua função de maneira exemplar. Da mesma forma, tem a pessoa responsável pelo gestão e carreira e cumpre a sua função. E tem a pessoa que vem e que está dando a entrevista e que cumpre a sua função. Ou seja, quando você tem os processos bem definidos, as pessoas responsáveis e as peças-chave, ou seja, a pessoa certa no lugar certo, a empresa funciona. Existe algo que eu tenho conversado muito, que é a chamada gestão por times, onde você trabalha com determinados projetos e você empodera os líderes para que eles sejam responsáveis por aquele projeto. Ou seja, eles têm total responsabilidade, independente do grau hierárquico que ele tem dentro da empresa. Ou seja, não precisa ser o dono estar lá. A coisa funciona exatamente por causa da forma que é feita. Você pode ver que o dono de uma empresa de ônibus, por exemplo, não está no volante do ônibus a todo tempo. Distribuir responsabilidades e metas para eles e cumprir aquilo que você falou, a pessoa certa no lugar certo. Isso se chama liderança. Liderança. Né? Muita gente confunde dizendo que qual o maior segredo da empresa? Me responda isso. Os colaboradores. Os colaboradores. Eu diria que não. Aí você me pergunta, mas como assim? Eu disse, olha, não são... geralmente a resposta vem em pessoas, né? Se diz o seguinte, olha, qual o segredo de toda empresa? São as pessoas. E aí eu digo, não são as pessoas. São as pessoas certas. Porque se você colocar quaisquer pessoas lá dentro, verdade, não funciona. Então, são os colaboradores certos. Porque imagina colocar o Daniel ali no lugar do J. Alberto. Pode botar e bota o J. pessoa, Alberto aqui, isso. a coisa pode não funcionar. Coloque o cobrador de ônibus para dirigir e coloque o motorista para ir para o lugar do cobrador. Pode ser que tenha um acidente. Com certeza. Então tem que ser a pessoa certa no lugar certo. Isso é papel do líder, identificar os pontos fortes, o potencial de cada um, potencializar mais ainda e deixá-lo naquela função. Isso é papel do líder e essa frase é um pouco antiga, né? Mas o que é que tem de novo agora? É que além da pessoa certa no lugar certo, o líder é responsável por captar essa pessoa. E essa pessoa não deve ser uma pessoa qualquer, deve ser um especialista, deve ser uma pessoa muito boa naquilo que faz, né? Isso é um dos grandes erros da maioria das empresas. Você muitas vezes, por economia, que é uma economia que sai caro, você coloca aquele cara que é bonzinho, né? Então essa síndrome do bonzinho sai muito caro para ele. Bonzinho ou mais ou menos. Né? É o mais ou menos. É aquele cara, é o nem fede nem cheira. Ele diz, não, vai deixando ele aí, né? Então o cara, não, rapaz, ele é gente boa, né? Ele é gente boa, ele faz o trabalho dele direitinho. Essa coisa não funciona mais. Todos que estão na equipe têm que ser espetaculares. Eles têm que fazer o trabalho de forma espetacular. E a gente observa que quando você tem essa pessoa, esse especialista, essa pessoa extraordinária, essa criatura ela tem condições de desempenhar melhor do que, em média, 3,7 pessoas. Ou seja, 1 que vale por 3.
E você não precisa necessariamente pagar 3 vezes mais. Exato. Mas pague pelo menos 2,5. Né? E os empresários não têm essa coragem de chegar e investir naquela pessoa que é boa e que realmente te dá resultado. Ou seja, você trabalhar com a meritocracia, você chegar, empoderar aquela pessoa, um especialista, alguém que tem a formação. E se ele não tiver a formação, providencie. Né? Tem uma frase que eu acho interessante: contrate caráter, desenvolva habilidades. Né? Ou seja, desenvolva a pessoa, veja qual a necessidade que a pessoa tem, qual o equipamento que ela precisa e qual o ambiente que ela precisa para desempenhar melhor. Márcio, nós estamos ao vivo na live do Facebook, Daniel Nogueira. Se você quiser fazer sua pergunta, faça através da live. O Márcio está aqui à disposição para poder tirar todas as dúvidas. Eu quero mandar um abraço para o meu companheiro de programa, Márcio Vieira, que não pôde estar hoje aqui. Mas, Márcio, por tudo que você falou, nós vamos ouvir um podcast da Belpass, que ela vai falar justamente sobre esse sucesso, que nós precisamos construir esse sucesso. E o sucesso não é sozinho. J. Alberto, você pode... Você considera que essa história de sucesso individual é uma grande ilusão? Eu considero, Milton. Eu tenho observado muito isso. Existem projetos que a gente pega e divide o projeto e fala, vamos lá, pessoa 1 faz isso, pessoa 2 faz isso, pessoa 3 faz isso, e tem algumas coisas do projeto que as pessoas têm que fazer juntas, né? E eu tenho visto muito, tá? Até em projetos dos quais eu estou bem próximos. A pessoa 1 faz a sua parte e acha que está tudo certo, a pessoa 2 faz a sua parte, e delas nunca sentam para fazer a parte que tem que fazer juntas, e uma fica culpando a outra. Ah, mas fiz a parte, mas fiz a parte. Não, sua parte englobava também fazer sua parte com o outro. Né? Trabalhar em conjunto fazia parte do trabalho dos dois. Dos dois, eu digo assim, eu vou usar um exemplo super próximo. Eu tenho uma escola, né? E eu vejo isso em diversos businesses que tem clientes, que tem profissionais diferentes tomando conta. Então eu vou usar a escola só porque é o que eu tenho próximo, mas quando você tem uma escola, diversas turmas, diversos professores, você pode acabar numa situação que você vê um professor falando meus alunos e o outro meus alunos. Mas às vezes é o mesmo programa, que na verdade é nossos alunos. Como a gente aprende um com o outro e faz a experiência perfeita para todos os alunos. Ou alguma coisa que talvez tenha um pepino numa turma, e dessa turma não está bem, e o outro tira o compromisso dele porque fala, não é comigo, é com outro professor. Não existe isso, né? Projetos são pessoas. E só é bem sucedido se o projeto como um todo é bem sucedido. Então eu tenho visto esse lance de pessoas falando, mas eu fiz minha parte. E a pessoa não percebe que a parte dela não é só a parte dela. É fazer parte de uma equipe e entregar uma experiência como um todo. Então eu quero abrir os olhos das pessoas para isso, porque eu acho que esse lance de eu fiz, eu sou um sucesso, eu acho isso muito uma ilusão. É raríssimo algum projeto que realmente dependa de algo individual e que seu mérito também seja individual. Isso é muito raro. Então, eu desafio a galera a abrir os olhos para ver o quanto sucesso é coletivo. Muito bem, Márcio. Esse é o podcast da Belpass e ela vai falar justamente sobre isso, que sucesso não se faz, não se constrói individualmente. E você é um exemplo disso, né, que começou a sua carreira como empresário há 22 anos, começou sozinho, eu ouvi a sua história, com pouco dinheiro, e conseguiu construir esse império no meio de tantos concorrentes, sobretudo o comércio eletrônico, e você também inseriu a sua empresa no comércio virtual e deixando a empresa muito bem e forte, embora eu tenha falado que você tem se ausentado fisicamente da empresa, mas tem acompanhado a empresa através de sistemas, enfim. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre o que a Belpass falou, essa questão do sucesso individual, que não se constrói um sucesso individual e não se tem algo, mas sim compartilhado. Tanto isso é verdade, tanto isso você vive, como você quis, da sua vontade, colocar toda a sua experiência de 22 anos a serviço das pessoas, de ajudar as pessoas. Né? Se nós estivéssemos, há 22 anos atrás, Márcio, se você tivesse o ensinamento, como a oportunidade de conhecer uma pessoa como você, de passar tudo, de abrir realmente todo o livro da sua vida, sem receio, sem medo de passar
a sua experiência para as pessoas. Uma coisa que a gente observa na fala da Bel é exatamente essa questão de cada um está fazendo a sua parte, né? A gente chegou a falar sobre isso, que é importante sim que cada um faça a sua parte, porém o papel do líder é exatamente integrar as pessoas. É o chamado líder integrador. Qual o papel do líder? É exatamente unir cada pessoa, cada especialista em prol do objetivo comum. A gente compara muito esse líder integrador com um maestro. A gente tem uma orquestra que cada um é especialista em um determinado instrumento, cada um toca de forma perfeita. Mas se você não tiver um maestro para harmonizar e colocar todo mundo no mesmo momento, na mesma balada, no mesmo ritmo, o som não sai legal, né? Então, o papel do líder é exatamente fazer essa harmonia, cuidar para que cada um esteja integrado com o objetivo central, ou seja, Objetivo único. Por isso que é importante, que a gente chama muito de gol. A gente fala de time, a gente fala de equipe, a gente fala de gol, que é o nosso objetivo. Então, é muito importante que cada um esteja muito consciente, muito ciente do seu gol, né? O time, quando está avançando, ele precisa saber para que lado vai avançar. Ele precisa saber onde fica o gol. Ele precisa saber qual o seu objetivo. Ele precisa saber qual o placar que ele precisa para ganhar o campeonato, não só aquela partida. E qual a posição dele no jogo, né? E qual a posição dele no jogo, né? O líder, ele nem sempre está em campo. Observe que o técnico, ele fica o quê? Observando aquele que é expert, colocando na posição correta e extraindo o máximo daquela pessoa que é o verdadeiro responsável pela vitória. Mas se não tiver algo orquestrado, a gente começa a ver um conjunto de craques que não se comunicam, que não dão a bola para o outro, que fica aquela história do fominha, que foi o que ela comentou no vídeo, e ao final de tudo isso, você não enxerga o conjunto do time. E aí a gente tem uma lembrança muito dolorosa da última Copa do Mundo, onde onde pessoas extraordinárias foram muito bem orquestradas num time, jogando contra outro time também de estrelas, porém não tão orquestradas, e nós tivemos o famoso 7-1. 7-1, uma vergonha. Márcio, e saindo um pouco do foco do empresário, você também é palestrante, e eu tive a oportunidade de assistir várias palestras suas, e você tem uma expertise muito grande, gosta muito de falar do termo neuromarketing, né? E assim, observando você falar dessa questão que as pessoas, quando vai adquirir um produto, ela já vai em cima daquele produto, e você sabe falar disso muito bem. Você tem vários temas de palestras, como líder integrador, liderança em momentos de crise, liderança empreendedora, o poder das redes sociais, gestão estratégica da execução, gestão estratégica de negócios. E aí esses dois temas que falei, neurovendas e neuromarketing. Nesse mercado tão competitivo, tão desafiador como você falou no início da sua fala, o que o empresário, o que o vendedor tem que fazer de diferente para poder adquirir a atenção daquele cliente e assim executar, concretizar a venda? Fazer diferente, eu diria tudo. Né? O fazer igual, ele entra na vala comum. Ou seja, lógico que existe um mínimo, um básico que ele tem que fazer e que faz parte do dia a dia de qualquer empresa. Fora isso, ele tem sim que investir em algo diferente. Isso é da natureza humana. O neuromarketing, para quem nunca ouviu falar ou para quem não entende bem do que se trata, o neuromarketing, ele estuda o comportamento das pessoas. Ou seja, por que você hoje comprou essa camisa da cor preta, da marca tal? Ou seja, o que é que lhe levou a fazer aquela compra? Por que você prefere
um sanduíche tal, um sanduíche de filé, por exemplo, e não um sanduíche de frango? Por que que você vai no supermercado A e não no supermercado B? Por que que você prefere comprar um carro e não outro? Né? Então, muitas vezes, a gente não entende esse comportamento de compra das pessoas. Por que que a gente não entende? Porque isso está muito no subconsciente, ou seja, as pessoas agem de forma inconsciente e nem todos sabem disso. Então, o neuromarketing, ele estuda esse lado inconsciente de decisão das pessoas. E aí você passa a entender o porquê de determinadas pessoas agirem e comprarem determinados produtos, certo? Então, há um trabalho, isso é científico, isso é cientificamente comprovado, tudo. Então, há todo um trabalho desenvolvido em cima dessa ciência que se chama o neuromarketing. Eu vou dar apenas um pequeno exemplo, né? Nós tivemos uma música aqui no Brasil muito tocada, que foi a música do Camaro Amarelo. Sim. Né? Se não me engano, Munhoz e Mariano, o nome da dupla, certo? Estou atualizado, viu? Então, o que acontece? A GM, a Chevrolet, né, resolveu importar o Camaro para vender no Brasil. Aí eu pergunto a vocês, adivinhem qual a cor de Camaro que mais vendeu no país? Com certeza, o amarelo. O amarelo. E o que é que isso tem a ver? Tem a ver porque em um ambiente que não tem nada a ver com vendas, que é um ambiente de... não tem nada a ver teoricamente, né? Porque tudo tem a ver. Sim. Mas uma dupla sertaneja começa a falar de um determinado carro, de uma determinada cor. E aquilo faz com que as pessoas, de forma inconsciente, inclusive quem nunca ouviu a música, É verdade. ele é, de certa forma, influenciado pela mídia, pelos filhos, pela mulher. Olha, compre o amarelo porque é mais bonito. Embora E você não tenha condições, recursos financeiros para comprar aquele carro, mas você fica, é o seu sonho. Aí já, O objeto de consumo. aí já é uma outra influência, ou seja, sabe quando determinada pessoa que você admira tem um determinado bem? Então, inconscientemente, você quer ser aquela pessoa. Aí você quer usar o mesmo tipo de roupa, você quer se vestir da mesma forma, você quer ter o cabelo da mesma forma, para quem tem cabelo, né? Mas isso vai acontecendo. Lembra daquele rapaz que fez milhares de cirurgias plásticas para se parecer com o Ken, o marido da Barbie, né? O namorado da Barbie? Ou seja, aquilo ali foi algo que foi ao extremo, é verdade. Mas ele praticamente anulou a sua vida, né? E teve como único objetivo se parecer com um boneco que ele simplesmente admirava. Então ele começou, isso é um distúrbio mental, não tenha dúvida disso. Então, mas isso no nível mais simples, nós mesmos temos todas essas influências todos os dias. Então, por que você utiliza aquela pasta de dentes pela manhã? Qual a marca que você mais gosta? Por que quando você sai à noite você vai para aquele restaurante e não para aquele bar? Né? Então, tudo isso, a todo momento, você está fazendo escolhas, está tomando decisões. E tudo isso passa por uma área do cérebro que não é a sua área consciente. Tá? É algo que fica por trás da sua área consciente. E aí o neuromarketing estuda exatamente isso. O porquê das pessoas fazerem o que fazem. Márcio, isso que você falou tem uma coisa muito simples que acontece no nosso dia a dia. Por exemplo, eu vou falar aqui, você falou de carro, mas vou dar um outro exemplo de carro. Por exemplo, eu quero comprar um carro, de repente eu imagino comprar um carro incomum. Sei lá, o i35 da Hyundai. E aí, eu gosto do i35 da Hyundai, eu vou comprar aquele carro. E de repente eu começo a ver o carro. Antigamente eu não percebia muito, mas paro no sinal, tem um carro do meu lado. Vou atravessar a rua, corto um carro da mesma marca. Isso tem a ver com neuromarketing? Tem tudo a ver. Né? Para quem está nos assistindo aqui pelo live do Facebook, eu vou fazer um exercício aqui com o Daniel. Que dá para eu ir. Eu vou simplesmente pedir a ele, eu estou com uma caneta aqui na mão,
e eu vou pedir a ele para se concentrar na caneta. Então, eu quero que você olhe para a caneta, não é para mim não. Eu vou botar até a caneta na minha frente aqui. Então, olhe para a caneta. Se concentre na caneta, tá certo? E aí, eu queria saber o seguinte, você olhando para a caneta, qual a cor do meu sapato? Certo? Então, isso é o poder do foco. Quando você, se você for observar o poder do foco, significa o quê? Que você está focando em algo e tudo que está ao lado, ao redor deste algo que você está focando, está desfocado. Ou seja, você não está prestando atenção. Isso é interessante. Entendeu? Agora você entrou na minha área. Exatamente. Então, né? Então, quando você tem foco, você está com a atenção direcionada para aquilo. Você deu o exemplo, geralmente esse exemplo é dado com mulheres grávidas. Quando a sua esposa de repente fica grávida, você começa a ver mulheres grávidas em todos os locais. Verdade. Por quê? Porque o seu foco saiu da mulher não gestante para a mulher que está gestante. Então, você começa a olhar para crianças, você começa a olhar para roupinhas de bebê, você começa a enxergar a mulher grávida em todos os locais, porque o seu foco está ali. Então, a sua visão começa a ser treinada para enxergar mais aquilo que você está com foco do que as outras coisas. Então, você diz, cara, eu só vejo mulher grávida na minha frente. Lógico, por causa do foco. Quando eu te pedi aqui para olhar para a caneta, o que tu estava vendo na tua frente só via caneta. Tu não via outra coisa, tu não via sapato, tu não via aqui o estúdio, tu não via o pobre do J. Alberto tá ali só pensando. Agora, se tu começar a olhar para o J. Alberto, eu só vejo J. Alberto na frente aqui. Ou seja, o poder do foco é muito grande. Então, quando você tem foco em algo, tá? Automaticamente você tem olhos para aquilo ali. E olha que interessante. Aí vem a psicologia positiva, vem uma série de coisas que estão envolvidas nisso. Mas quando você tem foco no seu objetivo, né? Quando você tem foco no seu gol, o que é que você vê na sua frente? Você só vê o seu gol. Ou seja, lá no futebol, vamos... Levando o exemplo do jogo de futebol, se eu tiver foco no gol, naquela trave, meu amigo, eu não vou recuar a bola, eu não vou jogar para o lado, não, eu vou pegar a bola e eu vou direto para o gol. E eu não chuto para fora. Por quê? Porque a parte de fora está fora do meu foco. O meu foco todinho é aquela espaço, está na trave. No máximo eu vou chutar na trave. Né? Então, esse é o poder do foco. É você estar direcionado para isso. E o neuromarketing se utiliza muito disso. Quando você consegue atrair o foco da pessoa para aquilo que você quer, automaticamente as pessoas tendem a comprar o seu produto, comprar a sua ideia, comprar você mesmo.